Nos últimos 12 meses, o mercado imobiliário fez algo que muita gente não esperava. Os juros continuaram altos, o crédito via poupança encolheu e o custo de construção seguiu pressionado. No episódio de hoje nós vamos comentar as maiores transformações do mercado imobiliário de 2025 e o que já aconteceu nesse primeiro trimestre de 26 e quais são as projeções para nós. Os juros continuaram altos, o crédito via poupança encolheu e o custo de construção seguiu pressionado. E mesmo assim, os preços subiram, o estoque caiu e as vendas cresceram. Isso não foi acidente, isso é um novo ciclo se formando. E a questão que importa agora é saber se o mercado está bom ou se o mercado está ruim. E se você está posicionado do lado certo. A maioria dos incorporadores que eu converso está esperando a Selic cair para quando o crédito for ficar mais barato, esperando um cenário mais claro antes de agir. E faz sentido essa lógica. Ela funcionou por muito tempo. Esperar um ambiente melhor e mais favorável. Era assim que o jogo era jogado. O problema é que em 2026 isso não vai mais funcionar assim. Porque enquanto você espera condições perfeitas, os incorporadores que já entenderam como acessar a capital, eles estão lançando. Eles estão captando em fundos imobiliários. Eles estão fechando parcerias com investidores profissionais. E quando o ciclo finalmente abrir, eles já vão estar muito na frente, com o capital rodando e um histórico que você ainda vai estar tentando construir. O mercado de 2026 não vai premiar quem esperou, vai premiar quem se preparou. Eu analiso dados do mercado imobiliário há anos, trabalho diretamente com incorporadores na estruturação de capital, via CRI, fundos, e acompanho de perto o que separa essas operações que saem do papel das operações que ficam travadas, esperando essas condições mercadológicas perfeitas. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 coisas. Primeira, por que os sinais contraditórios do mercado fazem sentido quando você entende a dinâmica por baixo dos números? 2. O que exatamente vai separar os incorporadores que estão preparados e vão crescer em 26 dos que vão estagnar? Terceiro, um caso real de um incorporador que começou do zero e já fez 2 captações com investidores profissionais, sem histórico, sem relacionamento, do absoluto zero. Quarto, o que os dados regionais revelam sobre onde lançar e o que evitar nesse ciclo. E quinto, o que você pode fazer agora, independente de onde o mercado esteja. Eu vou começar com o ponto que mais me preocupa quando olho o cenário de 2026. Existe uma diferença enorme entre 2 tipos de incorporador. O primeiro tipo tem projeto, tem terreno, tem vontade de lançar e está esperando o banco liberar o crédito. Está dependendo de uma única fonte de capital para fazer o negócio andar. O segundo tipo também tem projeto, ele estruturou o capital de forma diversificada. Ele não depende de uma única fonte de recurso. Ele fala a língua dos fundos imobiliários, ele sabe o que o investidor profissional precisa para colocar capital no projeto dele. Esses 2 incorporadores vão viver 2026 de forma completamente diferentes. O Brasil tem hoje 3 grandes principais fontes de crédito imobiliário. O Minha Casa Minha Vida tem crédito farto. Ele é um nicho específico voltado para o cenário econômico com regras próprias. O SBPE, que é o crédito da poupança, o financiamento tradicional para a pessoa física e que ele está retraído do ponto de vista de investimento no médio e alto padrão. Esses recursos da poupança caíram para essas incorporadoras e é uma linha um pouco mais cara que o Minha Casa Minha Vida. E aí você tem o oceano azul do mercado de capitais, dos fundos imobiliários e dos CRIs. Esse canal é o mais promissor e o que está crescendo. Os fundos imobiliários bateram 3 milhões de cotistas. As cotas que estavam extremamente descontadas no início do ano voltaram a se corrigir. Ou seja, os fundos estão captando novamente. O que falta na maioria dos casos para a gente rechear esses fundos são bons produtos de incorporadores que sabem acessar esse dinheiro. Então pensa no seguinte, a Selic vai cair gradualmente. A gente já viu um primeiro movimento tímido no início do ano,
de 15 para 14,75. Não foi uma queda dramática ainda, mas a direção está definida. E quando o crédito tradicional se abrir de verdade, todo mundo vai querer lançar ao mesmo tempo. Quem vai sair na frente? Quem já tem o capital estruturado, projeto pronto, histórico com investidores, ou quem está ainda ali tentando o banco? O melhor momento para aprender a estruturar capital não é quando o mercado está aquecido. É agora, é nesse momento. Mas antes de falar sobre como fazer isso na prática, eu preciso te mostrar algo que muda completamente como você vai encarar esse processo. Porque o maior obstáculo que os incorporadores me colocam quando eu falo sobre captação é: ah, Carol, isso é para incorporadora grande, eu sou pequeno ainda. Eu vou te mostrar por que essa crença está custando dinheiro. Segundo ponto, o caso real do zero, do incorporador que captou pela segunda vez em fundos. Eu poderia ficar aqui explicando a teoria de como o incorporador sem histórico poderia acessar capital institucional, mas eu prefiro mostrar alguém que fez isso. Vou contar o caso de um incorporador, eu não vou poder falar o nome dele, mas é uma história real. Ele chegou para mim, ele era apenas um construtor de casas e resolveu fazer um primeiro projeto de 2 casas em um único terreno. E agora o segundo projeto dele são 16 apartamentos num outro terreno dele. E essas 2 operações a gente captou com investidores. E essa operação, por que ela deu certo? Porque era um incorporador que seguiu todo o nosso passo a passo. Não porque a gente é dono da verdade ou sabe tudo, mas é porque ele fez o arroz com feijão bem feito. Ele já sabia construir casas, ele já tinha um nome na cidade por conta das casas que ele construía. E a partir do momento que ele começou a se movimentar no mercado, mostrando o quanto ele estava preparado, as áreas começaram a cair no colo dele. E eu ouço isso de muitos incorporadores: nossa, estou cansado de receber projetos, propostas, áreas. Tá, mas você sabe o que realmente você quer? Você está aí perdendo tempo analisando 1 milhão de terrenos, sendo que o que vai fazer sentido para você é apenas 1 ou 2? Então foi isso que ele fez, ele foi focado. Ele excluiu tudo que não prestava e focou exatamente no nicho que ele queria, porque ele quer começar devagar, ele é pé no chão. Isso aqui não é um julgamento, tá? Você pode partir para um projeto maior. Mas no caso dele, ele quer fazer uma sequência. Ele começou com casas, está fazendo um projeto de 16 unidades, ele depois está indo para um de 30 unidades e depois a gente vai para um de 60 unidades para captar em 2028. Eu tenho os prints, está nas minhas redes sociais. A gente conta essa história dele mais detalhadamente. Então você veja, um incorporador que começou comigo em 2024, hoje ele já fez 2 captações com investidores qualificados, tá? E está se preparando para um projeto maior que vai acontecer em 2028. A captação vai acontecer em 2028. Então, isso é muito importante, é muito delicado e vocês precisam enxergar que ele está se preparando para um cenário que a gente não sabe como vai estar em 2028. A gente tem noções, mas a gente ainda vai chegar lá. E o que a gente fez então com esse incorporador? Vocês devem estar se perguntando. Primeiro, a gente estruturou uma apresentação de projeto na linguagem que o mercado de capitais entendesse. A gente organizou as garantias e deixou a operação clara, cristalina, de forma que o investidor tivesse confiança de colocar dinheiro. Então o resultado foi uma primeira captação fechada, uma segunda captação fechada, e agora, como eu falei, ele está se preparando para essa captação em 2028. O que quer dizer uma captação em 2028? É um projeto que ele vai lançar em 2027. Ele vai estar apto com um produto quente, um produto pronto para o mercado em 2028. E esse é o caso de um cliente que saiu do absoluto zero. Se você chegou agora nesse vídeo e está achando que capital institucional apenas para os grandes, eu preciso que você, nesse momento, reconsidere essa crença, porque ela pode estar te impedindo de dar um salto que você poderia iniciar agora. Agora que você viu que o acesso é possível, independente do tamanho, precisa entender os dados. Porque sem ler o mercado direito, nem o melhor capital do mundo vai te salvar de uma decisão errada de um produto ou de uma praça. E aqui é onde os dados começam a revelar algo que a maioria está lendo ao contrário. Terceiro ponto, contradição que está confundindo o mercado e o que ele revela. Existe uma pergunta que aparece toda vez que eu apresento os dados de 2025. Carol, como o preço do metro quadrado subiu 10% em São Paulo, por exemplo, em um ano com juros a 14%, 15%? Isso não faz sentido. Faz.
mas você precisa entender a mecânica por trás disso. Os dados da Abrainc mostraram algo muito claro. O mercado subiu, apesar dos juros elevados, porque a demanda represada foi maior do que o freio dos juros. Anos de restrição de crédito, de aumento de custo de vida, de adiamento de decisões de compra, criaram uma demanda acumulada que, quando encontrou o produto certo, o cliente comprou e pagou mais para comprar. No interior de São Paulo, o fenômeno foi ainda mais explícito. Vendeu-se mais do que se lançou. O estoque do interior caiu, a velocidade de comercialização foi alta. Isso não é um mercado em crise, é um mercado que contraiu oferta por muito tempo e agora tem espaço para novos projetos. E tem mais um dado que muda o jogo. O perfil de comprador mudou. Hoje, os clientes, eles querem experiência, eles querem sentir que o projeto foi feito para ele. Acabamentos melhores, um padrão mais elevado, um projeto mais completo. Isso já está nas pesquisas de mercado. Os empreendimentos com melhor experiência vendem mais rápido a preços mais altos. E o que esses dados estão dizendo é o seguinte: o mercado está mais seletivo, não mais fácil. E quem entrar com o produto certo vai conseguir navegar de uma forma muito boa, muito adequada. Quem entrar com um produto mediano esperando que o volume vá salvar, vai sofrer. E esse lugar certo não é igual em todo o Brasil. Os dados regionais mostraram e mostram que mercados completamente diferentes funcionando ao mesmo tempo. E escolher errado aqui pode ser a diferença entre um lançamento de sucesso e um projeto que não vai sair do papel. Agora o ponto 4. O que os dados regionais então revelaram? Onde lançar e onde esperar? Um dos erros mais comuns que vejo é o incorporador tratando o mercado imobiliário brasileiro como se fosse uma coisa só. Mas não é. São Paulo capital, interior paulista, Nordeste, região Sul, Centro-Oeste. Em São Paulo capital, por exemplo, o avanço foi de 10% no preço do metro quadrado. É real, tem liquidez, especialmente no médio e alto padrão. E o superluxo se consolidou como um nicho estrutural, não é mais exceção. É uma fatia estável e crescente no mercado. Mas para lançar aqui, o nível de produto e de apresentação financeira precisa estar muito bem resolvido. No Nordeste, houve um crescimento com seletividade. Não é um mercado homogêneo. Cidade e nicho fazem toda a diferença, mas há oportunidade para quem souber onde entrar. A leitura dos dados regionais não serve só para escolher praça, serve para equilibrar o produto, preço e principalmente a conversa com o investidor. Um fundo que vai colocar capital quer ver que você conhece o mercado local, que você sabe o porquê daquele metro quadrado naquela cidade, naquele padrão. O ponto 5 é o que fazer agora, independente do ciclo. Eu poderia terminar esse vídeo agora com uma análise bonita, cheia de dados e deixar você processar, mas a análise sem ação não move nada. Então eu vou ser objetiva. O que você precisa fazer agora? Primeiro, mapear onde você está na escala do capital. Você depende de uma única fonte de financiamento, do seu banco, por exemplo, ou você tem acesso a um mercado promissor como o mercado de capitais. Se a sua resposta foi apenas banco, você está vulnerável. E esse fato precisa ser resolvido antes do lançamento. Segundo, comece a falar a língua do mercado financeiro. Isso não significa fazer um CRI amanhã. Significa entender como o investidor profissional vai avaliar o seu projeto e a sua empresa. Quais são as métricas, o que ele olha, como que ele estrutura as garantias. Porque quando você entender o que o outro lado precisa ver, você constrói o projeto de uma forma diferente desde o começo. Então pare de esperar o ciclo perfeito, o momento perfeito. A Selic pode continuar caindo gradualmente, o crédito vai continuar se ajustando, o mercado vai continuar oscilando e sempre você vai ter alguma razão para dizer que pode esperar um pouco. Os incorporadores que vão dominar o segundo semestre de 2026 e 2027 são os que estão se preparando agora, não quando tudo estiver mais claro, quando tudo estiver perfeito. Se você quer entender como fazer isso na prática, como estruturar o capital para o seu projeto, como se apresentar para fundos e investidores, montar sua tese financeira, sua tese de investimento, é exatamente isso o que a gente trabalha no programa Scale Capital. O programa Scale Capital é um programa de implementação. Você não vai só entender de teoria, você vai estruturar a sua incorporadora e o seu projeto com o meu acompanhamento direto. Se essa conversa toda fez sentido para você, se você acha que é o seu momento, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você conversar com o meu time. O mercado não premia improviso, ele se atualizou demais.
ele se sofisticou. Então, vamos aproveitar esse momento que ainda estamos nessa fase de espera de melhora para você estar pronto para surfar na hora que o negócio clarear. O que mudou em 2026 é que a margem para improviso ficou menor e a vantagem de quem está preparado ficou maior. Agora que você entendeu a nossa conversa, vamos recapitular o que a gente viu nesse vídeo. Tá? Vou trazer os bullet points aqui. O mercado imobiliário está em transição e sempre vai continuar em transição. Tá? Juros altos e preços subindo. Isso tem uma explicação clara, explicação técnica, e foi isso que eu trouxe para vocês. O divisor de águas não é o tamanho da empresa, é a estrutura do capital e do incorporador, e tomar cuidado com você ter apenas uma única fonte de crédito. Você viu o caso real de alguém que começou do absoluto zero e fez 2 captações com investidores profissionais. Isso é possível, está acontecendo. Dar atenção especial aos dados regionais via os sites de pesquisa e pesquisas de mercado dedicadas são a melhor fonte de você entender como está na tua região. A gente falou também sobre o perfil comprador, né, sobre o perfil dos clientes nos dias de hoje. E o passo seguinte é não esperar, é agir agora. Você chegou nesse vídeo provavelmente com uma sensação que o mercado está se movendo e que você precisa entender para onde vai. Espero que agora você tenha mais clareza, não de que tudo ficou fácil de uma hora para outra, mas agora você tem uma direção. E eu estou estendendo a minha mão através do nosso programa de implementação. Foram 20 anos de mercado financeiro, reunindo tudo que eu aprendi para te dar uma receita pronta de como montar e elaborar o teu projeto e a tua empresa. Para aqueles que entenderam que dados, preparo e capital estruturado são os 3 pilares que vão liderar o ciclo, agora você tem a informação na mão. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com o incorporador que precisa ouvir isso. E se quer continuar acompanhando análises como essa, se inscreva no canal, que toda semana eu vou trazer um conteúdo novo por aqui. Até a próxima!